E aí, pessoal, professor Helder por aqui. Nesse vídeo, vamos conversar um pouco sobre entrada e saída. Na verdade, quando eu digo que a gente vai conversar um pouco, é porque são funções que têm muitas variações e muitas formas de usar. Nós vamos ver a forma mais simples, que é o suficiente para que a gente faça programas e coloque a mão na massa, começando a enxergar as coisas acontecendo, né? Então, pegando uma entrada do usuário através do teclado e a gente mostrando o resultado através da tela do computador, tá? Então, o assunto desse vídeo aqui está bem relacionado com aquilo que nós vimos lá no primeiro vídeo, em que eu comentei para vocês sobre o que é a computação, né? Que é aquele processo em que a gente tem uma entrada, um processamento e uma saída. Então, até o momento, vocês já conseguem ter uma ideia do que é e como é que a gente modela esse processamento, né? Que são com as instruções que nós colocamos aqui no nosso código-fonte, né? Ou pode ser até com as instruções que nós colocamos aqui direto para o interpretador, tá? Mas nós não vimos ainda como é que funciona essa entrada e essa saída, especialmente aqui no Python, tá? Esses comandos, eles são parecidos na grande maioria das linguagens, tá? Em Java é o printf, em C também tem o printf, na verdade em Java é o system.out.print ou println, em C é printf, aqui em Python é print, a entrada é o input, então quase todas as linguagens têm esse mecanismo bem simples de entrada e saída, e depois tem a parte dos mecanismos mais avançados usando interface gráfica, né, que são essas telinhas aqui que nós estamos acostumados a ver no Windows, Mac e no Linux também. Tá? Mas essa forma de entrada e saída pelo teclado, né, na linha de comando, costumamos dizer, é a forma mais simples e é a ideal para a gente aprender a programar. Tá? Então, entrada, processamento e saída. Então, nós precisamos de uma forma para obter a entrada do usuário, né, que é quem vai usar os nossos programas, e para mostrar a saída para ele. Tá? Então, aqui em Python e na maioria das linguagens, a entrada e a saída elas são realizadas por funções. Tá? O que são funções? Funções são um bloco de código, né, um conjunto de instruções que é responsável por executar uma funcionalidade bem pequena, tá? Bem pequena. E aí, na grande maioria das linguagens, são entregues bibliotecas de funções. Então a gente tem, além das instruções tradicionais, dos operadores, a gente tem um conjunto de funcionalidades que é disponibilizada para o programador através das bibliotecas de funções, né, que também são conhecidas, né, também tem um pedaço ali que são conhecidas como as APIs, Application Programming Interface, né, que permite a gente executar, daí acaba tendo um outro contexto, mas é bem parecido, tá? Então, bibliotecas de funções são bibliotecas de funcionalidades que já estão prontas para usarmos, tá? No final ali do nosso curso aqui, da nossa disciplina, a gente também vai elaborar funções. Então nós vamos deixar as nossas funções prontas para outras pessoas utilizarem, outros programadores, ou para nós mesmos utilizarmos depois. Tá? No momento, nós vamos focar em utilizar algumas funções que já estão prontas. Né? E agora no comecinho, uma função para obter a entrada do usuário e outra para obter a saída do usuário. Legal? Então a função que obtém a entrada do usuário, como o próprio nome diz, se chama a função chamada input, tá? E aí toda função, né, quando a gente vai utilizar ela, algo que diferencia uma função de uma variável, isso vale a pena a gente prestar atenção, é o uso dos parênteses, tá? Então no momento que eu coloco esses parênteses aqui no final, significa que neste contexto, né, eu estou utilizando, eu estou chamando uma função que já está pronta. Tá? Então a gente vai usar os parênteses. Então, com esse nome input, eu não poderia criar uma variável, né? Mas se eu tivesse uma variável, com esse nome eu usaria assim, ó, input recebe, então estaria colocando para variável. Como eu estou usando os parênteses aqui, significa que eu estou
chamando esta função, tá? E aí tem um detalhezinho interessante, que o que vai dentro destes parênteses aqui é a entrada desta função específica, né? É o argumento dessa função. É algo que essa função precisa para que ela execute corretamente, tá? Então, no caso aqui da função input, a gente precisa, na verdade é opcional até, aqui no caso do input do Python, né? Eu preciso colocar uma mensagem só informando aquilo que eu quero que o usuário entre, né? O que ele informe. Então vou dar um exemplinho aqui que já vai ficar bem claro, essa parte é bem simples. Então vamos supor que eu queira saber o nome do usuário. Então eu posso colocar aqui dentro uma mensagem que vai ser um texto, né? E aí por ser texto a gente vai usar as aspas duplas ou aspas simples. Então posso colocar aqui, digite seu nome, 2 pontos, tá? E aí vai aparecer essa mensagem para o usuário. Se a gente fizer apenas isso, vamos ver o que vai acontecer, tá? Executei aqui o meu programa, vejam que apareceu ali, ó, digite seu nome. Aí eu vou lá e digito meu nome, ó, Elder. Então vejam que o que eu coloquei como entrada aqui para a função, tá, foi o que apareceu aqui na hora da execução. Então eu digitei Elder e isso que eu digitei voltou para cá. Tá? Só que voltou para cá e eu não estou usando isso para nada. Então eu meio que estou recebendo a entrada do usuário e estou jogando ela fora. Então, em geral, sempre que a gente pega uma entrada, a gente já coloca esse valor da entrada para uma variável. Tá? Então poderia colocar aqui, por exemplo, vamos chamar aqui um nome bem criativo, vamos chamar aqui de entrada. Tá? Entrada recebe, digite seu nome. E aí agora eu vou só colocar aqui, só para a gente ver, e depois já vou entrar nessa função aqui, vou colocar o seguinte, ó, print entrada, só para a gente mostrar o valor que foi digitado aqui, tá? Então, digite seu nome, colocar aqui qualquer um, e aí já apareceu o comando seguinte, né, que era só mostrar aquilo que eu tinha digitado, ok? Então, o que nós podemos fazer aqui para pegar essa entrada também, se eu não quisesse, observem que eu posso colocar sem essa frase. Mas aí vai ficar o cursor ali e talvez o usuário não saiba o que é para ele informar. Né? Então por isso que aqui a gente costuma colocar uma mensagem, mas não é obrigatório. Então se eu não colocar nada, vejam o que vai aparecer. Ó. O cursor está piscando aqui, tá vendo? O cursor está piscando, mas tem que adivinhar do que se trata. Né? Então digitei aqui o 1, 2, 3. Bacana, pessoal? Então o input é a função que nós vamos usar para obter entrada do usuário. Agora, tem um ponto que é interessante, ele está diretamente ligado à questão dos tipos de dados. Tá? Eu vou usar o interpretador aqui para a gente conseguir visualizar isso mais rapidamente. Tá? Então, vou colocar aqui o seguinte, input digite sua idade. Digite sua idade, tá? Coloquei aqui. E aí, digite sua idade. Tá, vou mentir. Tenho 22 aninhos, tá? Tenho 22 aninhos. Aí vocês vejam que ele já, por isso que eu quis colocar no interpretador, só para a gente ver o resultado, né? Que aqui ele vai mostrar o resultado do que a gente digitou. Agora, vamos fazer a mesma coisa, tá? Só que eu vou colocar aqui, digite seu nome, que nem antes, tá? Digite seu nome. E aí vou colocar aqui Elder, que nem antes. Agora, vocês já sabem sobre os tipos de dados, tá? Aqui no Python, né? Que a gente usa eles para declarar as variáveis. E aí observem o seguinte aqui, tanto o 22 aqui, ó, quanto o Elder que eu digitei, os dois, o nosso interpretador está reconhecendo como o quê? Como sendo do tipo texto. Vocês observaram aqui que nos dois casos a gente tem as aspas simples, ó. Tem um aspas simples aqui, né? E tem um aspas simples aqui, no Elder. Ou seja, para o interpretador aqui, essa função input, ela vai pegar tudo que o usuário digitar e vai entregar para o nosso programa, né? Vai colocar aqui na nossa variável, vai colocar ela como sendo do tipo
texto, tá? Então se eu preciso usar isso como um número, vamos supor, de repente eu quero calcular uma média, ou eu quero saber quando que eu vou fazer o meu próximo aniversário, quero fazer uma soma, ou seja, quero usar isso como sendo um número, eu não vou conseguir usar isso como sendo um número, tá? Vamos fazer esse testezinho aqui, ó. Vamos pegar esse input da idade. Agora aqui eu vou colocar, ao invés de idade, digite um número, tá? Digite um número. Digite um número, só que agora eu vou colocar essa entrada aqui num número, tá? Número, recebe, digite um número, que a gente quer pegar um número que o usuário vai digitar. Aí ele vai lá e digita 15, tá? Então, em teoria, em número, eu quero ter um número, né? Mas se a gente vê o valor aqui do 15, ó, ele está com aspas simples. O que vai acontecer se eu tentar somar aqui? Vamos supor que eu tente fazer o seguinte, número mais 2. Vejam só o que aconteceu. Vai dar um erro aqui. Ele já vai dar um erro de execução, ele já vai avisar o seguinte, olha, não posso concatenar uma string que seja um int numa string. Ou seja, eu só posso trabalhar com o mesmo tipo. Então, se você quer concatenar strings, né, unir strings, você tem que usar só strings, não pode usar número. Né? Por quê? Porque aqui o 15 é uma string, é um texto, enquanto que o 2 aqui é um número inteiro. Então, para nós usarmos a nossa entrada de acordo com o tipo que a gente quer, agora que a gente tem ela em texto, tá, a gente pode convertê-la para o tipo que nós necessitamos. Claro que essa parte aqui de entrada de usuário costuma ser um ponto bem frágil, né? Um ponto que pode produzir vários erros, tá? E aí, mais adiante, a gente pode usar o tratamento de exceções para que o nosso programa não apareça esse erro aqui em vermelho só porque o usuário de repente se enganou e digitou um caractere onde devia ser um número, né? Mas isso a gente deixa para ver mais adiante. Agora a gente quer só uma entrada e uma saída bem simples para que a gente faça uns programas mais divertidos, tá? Que a gente possa trabalhar com isso. Legal? Então, para isso a gente vai converter os dados. E aí a conversão também é feita através de uma função muito simples, muito simples. A gente tem uma... E o que a gente mais vai usar, então vejam, como a nossa entrada já é texto, se eu preciso texto, já está ok, é só usar como está. Então o que mais eu devo precisar aqui? Especialmente um número inteiro ou um número float, tá? Ou, desculpa, um número inteiro ou um número em ponto flutuante. Então para fazer isso a gente tem uma função para cada um. Eu tenho uma função que converte de texto para número inteiro, eu tenho outra função que converte de texto para número em ponto flutuante. Essas funções têm os nomes bem intuitivos, tá? A primeira delas é a função int, para converter para inteiro, e a segunda é a float, para converter para ponto flutuante. Tá? Então, no nosso caso aqui, a nossa variável número, tá? A nossa variável número ela é um texto, é esse número 15 aqui. Então eu posso fazer o seguinte, conversão, recebe. Agora, o nome da função, int. O que eu quero colocar como entrada? A entrada é o que está dentro dos parênteses. Na entrada eu quero usar esse número aqui, que foi o que eu já capturei do usuário. Então eu vou colocar int número. Tá? E ok, dei enter. Agora já foi. Vamos ver o que tem aqui na variável conversão. A gente dá uma olhada, ó, agora sim é um número. Vocês estão vendo? Ó, esse 15 aqui ele não tem aspas simples. Então com esse 15 sim eu consigo fazer conversão mais 2. Ó, já passou para ser o valor 17 aqui. Ah, deixa eu fechar isso aqui que não precisa. Tá? Então agora eu consegui fazer essa conversão. Ok? Vamos ver se fosse um número ponto flutuante. Então vou fazer aqui, ó, entrada, recebe, input, vamos lá, digite uma altura, tá? Digite uma altura. Ok. Aí eu vou digitar uma altura lá, 1.7, tá? A média de altura aí dos brasileiros. Agora, de novo, né? Essa entrada aqui, vejam, está em texto.
para a gente converter ela, né? Então vamos colocar aqui entrada convertida, a gente vai usar a função float, que aí vai converter essa string aqui para o que nós queremos, que é um número em ponto flutuante. Então vou usar aqui float, vou colocar aqui como entrada a variável que o usuário digitou, tá? E agora, se a gente der uma olhada aqui, ó, é 1.7, um número em ponto flutuante. A gente pode fazer o seguinte, ó, entrada vezes 2, entrada convertida vezes 2, 3.4. Agora já está tratando corretamente, tá? Então, como eu disse, isso aqui funciona, né, é um mecanismo simples, só que por ele ser simples, ele não tem muita tolerância a erros, né? Então, se a gente forçar aqui, vamos supor o seguinte, eu faço a mesma coisa, né? Digite uma altura. Aí eu digitei errado. Ao invés de digitar 1.7, eu digitei 1,7. E nós já vimos que o ponto flutuante a gente usa ponto e não vírgula. Então eu digitei 1,7 aqui, fiz um erro de propósito. Na hora que a gente for converter, tá? Vejam o que vai acontecer aqui, ó. Já vai dar um erro. Ele vai dizer o seguinte, olha, não posso converter essa string. Por quê? Porque a gente está usando uma vírgula. Seria o mesmo que eu colocar um ABC e tentar converter para número. Não vai funcionar, tá? Então essa entrada simples aqui, ela funciona para que a gente só pegue entradas bem simples para a gente fazer os nossos testes, mas ela não é ainda não é um mecanismo robusto, né, para a gente fazer um programa e sair vendendo, sair mostrando para um monte de gente usar, tá legal? Então vou mostrar aqui tudo junto, esse mecanismo de entrada, aqui em um programinha, sei lá, só para pegar, obter um nome e altura, e aí depois a gente só mostra esse nome e altura, só que convertendo e de repente fazendo algum teste bem simples aqui. Vamos ver o que sai no improviso. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui entrada, já vou dar um nome aqui, ó, entrada 1. Entrada 1 vai ser o nome, então vamos lá, digite seu nome, beleza, tá aqui, digite seu nome. Entrada 2, input, digite sua idade, tá? Ok. E entrada 3, uma bem bobinha aqui, digite seu número favorito. Eu ia usar número da sorte, mas como a maioria de quem está assistindo aqui é mais das exatas, então talvez nem acredite em sorte, então vamos deixar aqui número favorito, tá legal? Então entrada 1, 2 e 3, tá? Aí a gente já entendeu, né? Se eu executar dessa forma aqui, a gente vai obter na entrada 1, 2 e 3, eu vou ter textos aqui para cada uma delas, tá? Então o ideal vai ser que eu converta isso depois. Mas só vou rodar aqui só para a gente ver como é que vai funcionar aqui, ó. Digite seu nome, tá? Então vou colocar aqui eu, digite sua idade, vou mentir para vocês, 22 anos. Digite seu número favorito é o 17, tá? Então, como eu não fiz nada, então só teve essa entrada e acabou a execução do meu programa. Então aqui, para eu utilizar a idade de fato, a gente vai fazer uma conversão, né? Então vou colocar aqui, ó, idade recebe como idade, nesse caso aqui é inteiro, né? Vamos converter para inteiro. Int, abre parênteses, e aí eu coloco a entrada aqui, entrada 2, tá? Agora eu faço a conversão. Talvez vocês tenham notado, e aqui, às vezes essa ideia de chamar uma função, utilizar uma função, ela pode parecer um pouco estranha, né? Eu estou passando alguma coisa ali para dentro, às vezes não fecha bem. Uma analogia que eu gosto é a gente observar o seguinte, essas funções que nós temos aqui, elas são bem parecidas com as funções da matemática. Então, na matemática, a gente pode ter aqui, por exemplo, uma f em x qualquer, né, dado que aí eu vou fazer aqui x mais 2 mais x ao quadrado,
alguma coisa assim. Tá? Então vejam que o int, né, essa função int, assim como a função input, eles são esse fzinho aqui, né, é o nome da nossa função. E o x aqui é o que nós vamos colocar como entrada para a função, que vai ser substituído aqui na hora de nós fazermos o cálculo. Então, o que eu estou passando aqui para essa função int seria como se fosse o meu x aqui, a entrada, é o nosso argumento, né, o parâmetro que está entrando aqui, e a função vai pegar esse valor, como se eu fosse pegar o x aqui e vou fazer essa conta. Então, no caso da função, a gente faria a soma e faria a potência. Aqui vai ter um conjunto de instruções. Tá? Então, quando vocês ficarem em dúvida, lembrem que função é bem parecida com uma função matemática. Tá? Vai ter uma f em x, vou pegar esse x e vou calcular. Aqui, o raciocínio é o mesmo. Tá? E aí, só para ficar claro esse ponto, que essa entrada aqui, que vai para as funções, vocês vejam que aqui eu digitei um texto direto, né? O mesmo vale aqui para a função int. Então deixa eu colocar aqui, ó, exemplo. Ó, eu posso colocar int e digitar o número diretamente aqui, ó. Posso colocar dessa forma, tá? Direto com uma string aqui. Então eu não sou obrigado a usar uma variável aqui, tá? Então nos meus exemplos eu usei as variáveis, porque nós já vimos, e acaba sendo muito útil, tá? Mas a gente não tem essa obrigatoriedade, tá? E beleza, vamos supor aqui então que a entrada 3 seja conversão para float, né? Então eu usaria aqui número favorito recebe float da entrada 3. Legal? Então eu tenho esses números aqui disponíveis para fazer aquilo que eu precisar, ok? Verificar se a pessoa é maior de idade, por exemplo, verificar se o número favorito é igual a outro, né? Verificar uma senha e assim por diante. Legal, pessoal? Então agora, ainda se nós rodarmos aqui, a gente não consegue fazer nada com isso, mas eu vou usar essas entradas aqui, tá? 25 e 17, nós vamos usar isso aqui para brincar rapidamente aqui com as funções de saída, tá? Então, função de entrada, resuminho, a gente vai usar o input, vai nos retornar o que o usuário digitar na forma de texto, aí depois a gente precisa converter para inteiro ou ponto flutuante aqui nos nossos exemplos, no nosso estudo inicial, que está mais restrito, né, para a gente não colocar a carroça na frente dos bois, como diziam os meus pais. Então agora que a gente já entendeu a entrada, que tem esse mecanismo bem simples, vamos entender a saída, tá? A saída, vocês já devem ter visto os meus exemplos, tá? Para a gente usar a saída, nós vamos usar uma outra função que se chama print, tá? Que vem da ideia lá dos primeiros computadores, em que a gente não tinha monitor, ou o monitor era muito caro. Na verdade, os primeiros realmente não tinha monitor, e ele imprimia de fato a saída numa folha. Tá? Então o print vem daí. Tá? Imprimir, só que nesse caso eu estou imprimindo na tela aqui alguma coisa. Tá? Então o print, assim como o input, ele recebe uma entrada, né, que é o que está dentro dos parênteses. Aí essa entrada aqui, que está dentro dos parênteses, é o que nós vamos mostrar para o usuário. Então eu vou colocar um texto aqui dentro. Então se eu colocar aqui, ó, olá, eu sou um texto para o usuário. Tá? Então se a gente rodar isso aqui, agora vai ter um monte de entrada, né? Vou colocar rapidinho aqui. E12, olá, eu sou um texto para o usuário. E eu escrevi errado ainda. Olá, eu sou um texto para o usuário, tá certo? Então, print, o mesmo funcionamento do input no sentido de que é uma função. Notem uma diferença, né? O input, em geral, eu quero usar a entrada do usuário para alguma coisa, né? Senão eu não vou pedir a entrada. Então, 99% das vezes a gente vai colocar a entrada do usuário em uma variável. Já na saída, né, eu só quero mostrar de fato. Então vejam que
a função print ela não nos retorna nada, enquanto que a função input retorna o que o usuário digitou, a função print ela não retorna. Eu não vou usar o retorno dela aqui. Então, dificilmente a gente vai colocar uma atribuição aqui para o print, a não ser que a gente queira fazer uma verificação mais avançada, tá legal? E aí o print, né, aqui a gente coloca um texto direto, aí o print ele tem um mecanismo bem avançado para que a gente possa misturar números aqui dentro dessa string, tá? Isso se chama composição de strings e a gente vai usar marcadores para fazer isso. Então, como eu disse, é um mecanismo bem avançado, mas aqui a gente vai ver um uso muito simples dele, né? Então a gente vai de fato usar um canhão para matar uma mosca, mas não tem problema, vai funcionar mesmo assim, tá legal? Então vamos supor que eu queira agora mostrar qual foi a idade digitada, tá? Eu quero só mostrar a idade que o usuário digitou, tá legal? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer print, tá? Vou abrir e fechar os parênteses, eu às vezes gosto de abrir e fechar só para não esquecer, eu posso abrir e fechar também a string e digitar aqui no meio, e aí o que muda, como agora eu quero mostrar a idade junto, então eu quero dizer o seguinte, você possui X anos de idade. Então aqui, ao invés desse X anos de idade, eu quero colocar o que o usuário digitou. Tá? Eu quero colocar essa idade aqui, tá? Que foi o que o usuário digitou. Então, como agora eu quero misturar inteiro dentro da string, a gente pode colocar um F aqui na frente das aspas simples. Quando eu coloco esse F aqui na frente, o Python vai entender que isso se trata de uma string formatada, de um texto formatado. Então ele vai permitir que nós mesclemos aqui dentro desse texto, eu coloque expressões. E aí, uma das formas que é bem simples de nós usarmos as expressões é a gente substituí-las por variáveis. Então o que eu posso colocar aqui é o seguinte, ó, você possui X anos de idade. Então eu vou trocar esse X aqui, eu vou usar aqui as chaves, abre chaves e fecha chaves, então isso aqui é um marcador. Então aqui dentro eu posso colocar uma expressão. Posso colocar de repente 2 mais 4 vezes 8. Tá? Posso colocar uma expressão aqui dentro. Assim como eu posso colocar aqui dentro a idade, que foi o que o usuário digitou. Tá? E aí, esse mecanismo eu posso usar em qualquer parte aqui da nossa string. Tá? Então, vamos ver o que acontece aqui. Vou tirar esses dois, só para ficar mais rápido a gente ver esse exemplo aqui. Tá? Vamos limpar aqui. Vou rodando aqui. Digite sua idade. 25. Agora está cada vez mais perto da verdade. Ah, opa, aqui já apareceu um erro interessante, ó, pessoal. Entrada 3 não está definida. Por quê? Aqui, ó, eu estava chamando uma função, estava usando a entrada 3, mas a entrada 3 não existe. Então, para a gente não ter esse problema, eu vou comentar esse aqui também, tá? Assim vocês já vão se acostumando com os errinhos aí, acontece com todo mundo, tá vendo? Então vamos lá, vamos rodar de novo aqui. Digite sua idade, 25, beleza. Olá, eu sou um texto para o usuário, que era aquilo que a gente estava, aquela mensagenzinha de antes. E aí, olha só que legal que ficou aqui a minha saída. Você possui 25 anos de idade. Uau, que programa brilhante, né? Não fez nada de muito útil aqui. Mas então, pessoal, o que a gente tem de importante aqui é que a gente consegue colocar, formatar a nossa string usando expressões aqui dentro, tá legal? Então, o que a gente poderia fazer aqui também é o seguinte, bom, eu posso usar o nome do usuário, né? Então, vou voltar essa entrada 1 aqui, e tá, entrada 1 tem o nome, né? Então, ao invés de a gente colocar você possui X anos de idade, vamos colocar o nome aqui que a pessoa digitou. Então, a gente pode usar mais um marcador aqui no começo, vamos colocar aqui a entrada 1. Então, qualquer coisa que o usuário digitar, possui X anos de idade. Tá? Agora, essa mensagem aqui já não nos interessa mais, tá? Beleza? Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Digite seu nome.
Helder, digite sua idade, cada vez mais próximo da verdade, 27, tá? Helder possui 27 anos de idade. Vejam que a gente colocou isso aqui, tá? A gente conseguiu formatar. Se eu quisesse fazer uma continha aqui, né? Idade mais 1, tá? Também vai funcionar da mesma forma, ok? Então, Helder, 27. Aí, como eu coloquei idade mais 1, vejam que a gente pode colocar uma expressão aqui mesmo, já apareceu o 28, tá? Isso aqui também funciona com números em ponto flutuante, tá? Vou mostrar aqui um exemplo um pouquinho diferente agora e pode ser útil. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma continha aqui, não vamos usar essas entradas aqui agora, só para mostrar para vocês. Ficou grande esse código aqui que não está fazendo muita coisa. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui o seguinte, teste recebe 2 dividido por 3. Aí a gente vai mostrar o resultado disso, tá? Então vou colocar aqui resultado, né, de 2 dividido por 3, a gente já sabe aqui, e vamos colocar aqui que é o teste, tá? E aí faltou o F e faltou parênteses. Agora foi. Agora vejam que eu tirei as entradas, né? Só para a gente ver o que vai acontecer aqui, tá? Então, rodando aqui. De novo a entrada aqui, ó. Como eu chamei uma variável que não está declarada, porque eu comentei, ele vai dar esse erro, né? Então, vamos comentar de novo aqui. Vamos rodar de novo. Tá? Ok. Rodando aqui, ó, resultado 0.666666. Então, em princípio, tá tudo certo, né? A gente está mostrando o resultado aqui. Aí pode acontecer da gente querer formatar essa saída, tá? Então por isso que eu disse que esse mecanismo ele é bem sofisticado e dá para fazer um monte de coisa com ele. Mas a gente não vai usar, agora no comecinho a gente vai usar assim, ó, 5% disso, tá? Então aqui, junto com a marcação, eu posso colocar aqui 2 pontos e colocar, por exemplo, a quantidade de casas decimais que eu quero mostrar. Tanto o tamanho inteiro do número que eu quero mostrar, quanto a quantidade de casas decimais. Então eu posso dizer o seguinte, que eu quero mostrar somente 2 casas decimais. Então veja que eu coloquei 2 pontos aqui, coloquei 1.2. Então que eu quero mostrar só 2 casas decimais desse número que é ponto flutuante. A gente pode colocar o F aqui só para indicar que ele é ponto flutuante, mas nessa última versão aqui do Python já não precisa mais. Vamos até testar em seguida. Então vocês vejam que agora ele já até meio que arredondou aqui para mim, ao invés de 6,6 ele já colocou 6,7. Tá? Então a gente consegue colocar quantidade de casas que vai mostrar. Depois, se eu quisesse mostrar a parte inteira com 5 casas e preencher em zeros antes, dá para fazer isso também. Aí a gente vai usar isso usando esse 2 pontos aqui logo depois da marcação. Tá? Mas para o nosso estudo inicial, basta a gente saber que se eu quiser mostrar um ponto flutuante, posso colocar o número aqui diretamente, que não vai mudar nada, né? E se ele tiver muitas casas decimais e eu não me interessar, eu posso simplesmente colocar aqui ponto, e aí depois desse aqui antes vem questões de detalhes do número, tamanho, etc. A gente não vai ver nesse momento, podemos ver outra hora. Se vocês se interessarem, me avisem que a gente grava um vídeo sobre isso. E aí aqui eu coloco a quantidade de casas decimais. Então eu quero só 5 casas decimais. A gente vai rodar aqui e mostrou só com a precisão de 5 casas. Legal, pessoal? Então, resumindo aqui, entrada e saída são funções no Python, tá? Função de entrada se chama input, né? E função de saída se chama print, tá? E aí o print a gente tem essas marcações usando as chaves dentro da nossa string, que é o que nós queremos mostrar, e aí dentro da marcação nós podemos colocar uma expressão qualquer, seja ela aritmética, seja ela relacional, qualquer expressão, inclusive o valor de uma variável, ok? Então pessoal, era isso aqui sobre entrada e saída, nos vemos aí no próximo vídeo, até mais!